Bem-vindos ao Logotonia, uma produção do Grupo de Pesquisas Avançadas em Materialidades, Ambiências e Tecnologias, composto por docentes, técnicos e estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia. O Logotonia está presente em diversas plataformas, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Os episódios estão publicados no Player FM, Anchor, iTunes e Spotify. Assine nosso feed no seu app preferido. Esse é um programa da série Teoria e Ficção. Hoje vamos discutir o filme de 1995, Terra Estrangeira, dirigido por Walter Salles e Daniela Thomas. Nós vamos relacionar o filme com o Plano Collor. Eu sou Márcio Carvalho e estamos hoje com um convidado especial, Rodrigo Fonseca, doutor em Política Científica e Tecnológica pela Unicamp e analista de projetos da financiadora de estudos e projetos, a FINEP. E meu amigo há 30 anos, estamos completando nesse 2021. Inicialmente eu vou fazer um resumo da sinopse do filme e, como sempre, o resumo e a discussão adiante vão estar cheios de spoilers. Apesar de serem spoilers de um filme de 20 e tantos anos, cabe avisar. Muito bem, a história de Terra Estrangeira, já vou adiantar uma dica cultural aqui, que é o artigo A Imagem da Nação em Terra Estrangeira, da Marina Soler Jorge, que foi colega nossa de graduação. Ela já começa falando, ela já puxa um clima do filme já nos créditos iniciais. Os créditos iniciais com a música melancólica de José Miguel Wisnik, em que cada nome anunciado, as notas soam doloridas nas palavras da Marina, e o intervalo entre elas nos suspende por um momento, né? E então já nesses créditos iniciais a gente percebe que tem uma visão específica de Brasil, e eu cito a Marina: ele não é a nossa casa, mas um país estranho, onde não é possível se sentir abrigado e confortável, função de pertencimento fundamental entre as características atribuídas idealmente a uma nação que já de início parece negada pelo filme. O filme começa mostrando a vida de Paco, um jovem aparentemente estudante de física, mas que está ensaiando o texto de Fausto. Ele tem um sonho de se tornar ator de teatro. E ele vive com a mãe. Já de cara, a mãe não é brasileira, e ela tem a esperança de... quer dizer, eu acho que ela é brasileira, o pai aqui não é. Ela tem a esperança de conhecer a cidade de San Sebastián, no País Basco, na Espanha. E está juntando dinheiro para isso, etc. A cena que encerra o primeiro ato do filme, em que a gente conhece esses personagens e mais alguns que já estão em Portugal, é a cena em que você tem um paralelismo entre o Paco assistindo, escondido, a um ensaio de Hamlet, enquanto isso a sua mãe está em frente a um aparelho de TV assistindo a ministra Zélia Cardoso de Mello anunciar o bloqueio de todas as aplicações financeiras, incluindo a poupança que ela está guardando exatamente para fazer essa viagem, né? Então, ao lado a lado tem a sequência do teatro de Paco e a morte da mãe ao ver a implantação do Plano Collor. A gente vai falar mais sobre o filme ali para frente, mas eu queria já passar a palavra para o Rodrigo para ele falar como é que foi o Plano Collor, afinal, o que é e quais as condições sociais e políticas do país na época, e as consequências, obviamente, do plano. Oi, Márcio. Realmente, cara, e agora você falando 30 anos, né? A gente é amigo ali desde o Plano Collor, né? O Plano Collor é quase da idade da nossa amizade. E aquele era um país muito diferente de hoje, né? Eu acho que a ideia da gente discutir esse filme é muito inspirada
na ideia de a gente trazer para as pessoas, lembrar quem viveu aquilo e contar para quem não viveu como é que era o Brasil naquele momento, né? Como é que um governo pode decidir que foi isso que foi feito, né? O Plano Collor, ele foi muito basicamente isso. Tomou todo o dinheiro que as pessoas tinham na caderneta de poupança ou qualquer outro tipo de aplicação e inclusive bloqueou os salários que as pessoas recebiam. As pessoas passaram a viver com 50 mil cruzeiros naquela época, que é quase incalculável o que seria hoje, mas não é alguma coisa em torno de R$ 2.000, assim. Então todo mundo que era pobre, que não tinha dinheiro, não tinha esse dinheiro na conta, mas todo o resto da população que tinha algum dinheiro ficou sem acesso a esse dinheiro. E era uma coisa muito confusa, ninguém sabia explicar direito, para os próprios técnicos do governo não sabiam explicar isso direito para a população. Mas a gente lembrando o que era o Brasil naquele momento e quais eram as condições, ajuda muito a gente a entender como é que isso pode ter acontecido, né? Como é que as instituições podem ter permitido que uma coisa dessa ocorresse, né? E é muito importante para a gente pensar em paralelos do Brasil de hoje, né? Inclusive, fazendo um parênteses, essa introdução da Marina, né? Com o texto da Marina, como faz a gente pensar em muitas coisas de hoje em dia, não? E sobre o filme e as condições que estava o país naquele momento, se a gente se lembrar, o Collor tinha sido eleito com um grande apoio da mídia, da grande mídia, né? São famosos os episódios em que ele recebeu apoios explícitos e não tão explícitos dos grandes veículos de mídia. Ele era um caçador de marajás, né? Ele era o ex-governador de Alagoas, que se notabilizou por caçar marajás, que eram funcionários públicos que recebiam para não trabalhar, recebiam altos salários, o que era evidentemente toda uma fantasia criada para justificar um nome que não tinha nenhuma expressão nacional, que não tinha nenhum apelo, mas que pudesse se contrapor às opções de esquerda que estavam se fortalecendo, notadamente o Lula e o Brizola, né, o Lula e o Brizola eram os principais expoentes naquela eleição, tanto que o Lula fica em segundo, vai para o segundo turno com o Collor, o Brizola fica em terceiro, né? Você tem um nome ali para se contrapor. E esse é um presidente que chega na presidência com um grande apoio da mídia, um grande apoio popular, inclusive. E é curioso que durante a eleição as ameaças eram que o Lula ia tomar a poupança de todo mundo, o Lula ia tomar a casa, o Lula era comunista, o PT era o capeta e todas essas coisas que a gente ainda escuta e que a gente depois vê que, ironicamente, o que vai acontecer, né? O próprio Collor vai implementar medidas atribuídas que eram erroneamente atribuídas aos seus adversários, né? E esse plano Collor, ele é um plano brutal, muito draconiano, mas ele está pensado, ele tem uma base técnica, ele tem uma base técnico-científica na economia muito forte, que a análise do que você precisava fazer para estancar a hiperinflação naquele momento é a mesma que vai estar na base do plano real. A base técnico-científica de economia é a mesma do plano real, que você precisava parar a inflação inercial, né? A gente já tinha tido tentativas de planos, o plano cruzado, o plano Bresser, né, durante o governo Sarney, para tentar frear a inflação. As pessoas mais jovens não sabem o que era a hiperinflação. Naquele momento você tinha alguma noção do que era a hiperinflação, né? Uma inflação de 1000% ao ano, 80%, 90% ao mês. Então, assim, todo mundo fazia compras assim que recebia o salário. Então, os supermercados tinham que ter dezenas e dezenas de caixas que funcionavam por 5 ou 10 dias por mês, porque todo mundo fazia compras no começo do mês, porque no fim do mês o seu dinheiro já valia ali metade do que ele valia no começo do mês. Não é um exagero, não é uma figura de linguagem, é isso. Então, assim, todo mundo corria para comprar e quem podia, a classe média alta, os ricos, protegiam seu dinheiro na poupança, no overnight, em vários tipos de operações que existiam. Então,
esse plano ele é concebido para estancar esse período, essa hiperinflação. E a base que está por trás é isso: você precisa congelar as transações, enxugar a quantidade de dinheiro que está disponível para você parar a inflação que tem uma inércia, que está, na verdade, na indexação dos contratos, que está nessa corrente que todo mundo aumenta o preço e o outro também aumenta o preço, aí tem que aumentar o salário porque o preço aumentou, e isso cria uma bola de neve que vai crescendo e aumentando todos os preços, aumenta os salários. A base técnica, o diagnóstico por trás era esse. Esse é o mesmo diagnóstico que vai estar por trás do plano cruzado. Do plano cruzado não, perdão, do plano real. Mas o plano real tem uma execução muito mais bem planejada, mais bem pensada e menos brutal, né, como a gente vê. Isso significa que a ideia por trás do plano Collor e do plano real é produzir artificialmente uma recessão. É isso, redução de dinheiro na praça, que vai gerar redução de consumo também. E é essa a ideia, mais ou menos? É essa a ideia, não é, mas a ideia não é, o diagnóstico é o mesmo, de que você tem inflação inercial. A aplicação de uma solução é que é muito diferente. Realmente o plano real também, ele busca enxugar a quantidade de dinheiro que tem na economia, mas ele faz isso de uma outra maneira, de uma maneira mais planejada, inteligente, de médio prazo. Se a gente lembrar, o plano real cria o RV e vai fazendo uma moeda de conversão com o Cruzeiro novo, né, que era a moeda que tinha naquele momento, que tinha sido criada ali pelo Collor. Ele faz uma coisa de conversão, que é o RV, e o real, eles anunciam o real para dali a 9, 10 meses, quando vai começar a entrar o real. E nesse meio tempo eles vão criando várias medidas, durante o plano real, criando várias medidas para quebrar a indexação da economia. Então, desindexa salários, desindexa contratos, tira correção. O que é desindexar? É você tirar a correção pela inflação, a correção da inflação da tarifa da energia elétrica, a correção pela inflação dos salários, a correção pela inflação de qualquer outro preço, entendeu? Para você deixar o mercado atuar mais livremente, você não ajustar preços automaticamente, né? Então, a busca para você... só que os dois planos eles tiveram maneiras de serem implementados, e esse enxugamento foi implementado de maneiras muito diferentes, tá? Então, o plano Collor ele busca assim, criar uma recessão, um choque de recessão, né? E para depois ir soltando aos poucos. Se você lembrar, tem uma expressão que ficou muito conhecida naquela época, eram torneirinhas, tá? Eram torneirinhas, que eles iam soltando o dinheiro aos poucos, né? Mas o dinheiro todo ia ser devolvido depois de 18 meses, corrigido, todo o valor de reais novos, de cruzeiros novos, né? Se a gente lembrar daquela música do Jorge Ben, né? Que ele fala que a Zélia vai devolver o dinheiro quando setembro chegar, num envelope azul indigo, que é exatamente isso. Em setembro do outro ano que eles iam devolver o dinheiro, né? Me diga se esse dinheiro foi todo devolvido, e eu sei que tem ainda uma série de processos rolando na justiça de trabalhadores que receberam menos do que foi confiscado, não tem? Você tem uma série, especialmente como acontece essas coisas no Brasil, né? Quem pode se defender menos acaba sendo mais prejudicado. As empresas e a classe média foi encontrando maneiras de tirar esse dinheiro de diversas maneiras. O próprio governo foi permitindo que se pagasse impostos com o dinheiro que estava retido, permitiu que você comprasse a casa com o dinheiro que estava retido, foi criando várias torneiras para esse dinheiro sair. Então, todo o setor privado e os mais ricos, eles puderam achar maneiras de tirar esse dinheiro. Os mais pobres, o que acontece? Não receberam esse dinheiro, quem ficou com o dinheiro até o fim lá, o dinheiro não foi reajustado como deveria ter sido, o dinheiro foi devolvido com valores muito atrasados. Então, você tem processo na justiça até hoje por causa disso. Já o
o STF já determinou, já acabou a discussão, o governo tem que pagar, e aí o governo negociou durante anos aí como é que pagava isso, e ficou muito dinheiro retido nos grandes bancos para poder pagar essas ações durante muitos anos. Tem muita gente que morreu sem receber, morreu não naquele momento exato, mas muita gente morreu sem receber essa correção desse dinheiro, né? E é importante lembrar uma coisa, Márcio, tudo isso foi feito com grande apoio popular e apoio da mídia, tá? Não teve a mídia caindo de pau em cima das medidas, criticando. Mesmo com o confisco, o governo manteve o seu apoio popular. Havia um desespero, uma vontade muito grande de se controlar a inflação, porque a inflação era muito desestabilizadora da economia, da organização da vida cotidiana, né? Ninguém nunca sabia quanto valia realmente o seu dinheiro. Então havia, assim, e óbvio, havia muita expectativa de que o governo fosse acertar. Foi criado pela mídia um afã muito grande em torno dessa... até uma frase icônica do Collor é que ele só tinha um tiro, né? A inflação era um tigre e ele só tinha um tiro para matar esse tigre e tal, e ele conclama a nação, assim, já a nação apoia, assim. Hoje em dia a gente pensa isso como uma coisa muito difícil de se acreditar, de pensar que pode ter ocorrido, tomar o dinheiro de todo mundo, mas aconteceu, todas as medidas foram aprovadas no Congresso, o apoio popular se manteve e o governo implementou o que ele quis. O plano dos governos, a gente pode citar a Zélia, né, e o Antônio Candir, que eram os principais formuladores. O Antônio Candir era o principal formulador do plano. Eles vão em frente. Só que isso provoca uma desestruturação muito grande da economia. Você imagina, tirou 80% de todo o dinheiro que estava na economia de um dia para o outro. Prestando atenção no filme, quando a mãe do Paco está subindo as escadas, está tendo a narração do jornal ao fundo, e ela está narrando que o presidente José Sarney declarou feriado bancário. Naquela época, o presidente tomava posse em março, o presidente eleito, Collor, tomou posse em março. E ele pede para o Sarney declarar feriado bancário, porque ele vai implementar isso já. A primeira medida que ele vai tomar é essa, entendeu? Então, eles implementam um feriado bancário para ninguém correr para os bancos para tirar o dinheiro. Isso está narrando isso enquanto ela está subindo as escadas, né? E aí, essa parte do filme está acontecendo ali naquele período da posse do Collor. Então tem uma imagem da posse do Collor, tem essa coisa do feriado bancário, e logo ali 2-3 dias vai ter no sábado tem o anúncio das medidas. Ninguém sabe nem explicar, a Zélia não sabe explicar direito. Quem quiser procurar no YouTube, tem imagens engraçadíssimas de 2 jornalistas que já morreram, mas é o Joemir Betting e o Paulo Henrique Amorim. Eles 2 são comentaristas, jornalistas da Globo nesse momento, e eles estão tentando explicar e eles não conseguem. Assim, a cena é muito engraçada, porque o Paulo Henrique Amorim pergunta uma coisa para o Joemir Betting, ele não sabe explicar, o Joemir Betting começa a explicar, mas ele não consegue terminar. E é uma confusão muito grande, né? Que é o reflexo de um país desestruturado nesse momento, né? Um país em que coisas muito brutais e radicais podem ser feitas, porque tem uma desesperança muito grande, né? Se a gente pega o sentimento do filme, é um sentimento de desesperança, né? De um país que não acolhe, né? E que não tem futuro. Então o futuro é você fugir. Então os personagens do filme, os brasileiros que estão em Portugal, eles estão num país que não é lá grande coisa naquele momento. A gente pode falar de Portugal depois, né? Mas eles estão fugindo para um lugar que não é um lugar excepcional, mas estão fugindo de uma realidade muito mais dura, né? Muito mais pesada que eles vivem aqui. Para ilustrar isso daí que você acabou de falar, eu vou pegar mais um trecho do artigo da Marina Soller, em que ela fala exatamente sobre isso, a questão do Estado, papel do Estado e papel da nação. Ela diz: há, porém, um outro nível de morte, paterna e materna. Podemos associar a figura do pai ao Estado e da mãe à nação. Ao pai-Estado cabem os papéis relativos à manutenção da ordem, da autoridade, do poder hierárquico e impessoal, que desempenha a função de protetor e que deve prover materialmente seus filhos.
Esse papel em terra estrangeira está mal desempenhado. A figura investida do poder do Estado, presidente da República, é um sujeito amedrontador, de olhos flamejantes. A visão de Fernando Collor de Mello aciona nos espectadores brasileiros um passado de irracionalidade, demência e frustração. Um pai autoritário, o que é diferente de ter autoridade, que quis mal aos seus filhos, enganando-os quanto ao que faria com o dinheiro deles. Um pai que, de certa forma, chegou a roubar, ainda que momentaneamente, as economias dos filhos. À mãe-nação cabem os papéis relativos a acolhimento e abrigo, a função de pertencimento a um todo maior, de sentir-se bem e em casa, de transmissão de amor e de cultura, de nutrir, portanto, dos alimentos essenciais para o espírito, da proteção afetiva. Então, ambos, pai e mãe, no filme, morrem nesse sentido, né? A terra estrangeira, apesar do filme se passar todo em Portugal, ou a maior parte em Portugal, mas a terra estrangeira é o próprio país da onde as pessoas têm que sair, porque o pai não está cumprindo seu papel e nem a mãe, nem Estado, nem nação. Que bonito isso, né, cara? E que atual, né? Que bonito, que atual. Que descrição que ela faz do Collor, não? Pensa em hoje em dia, né? Pensa no que nós estamos vivendo hoje. E essa coisa, né, do não acolhimento da nação, né, que não tem acolhimento. Hoje o sentimento é muito diferente, né? Mas é um sentimento de cada um quer ter a sua nação, né? Ao invés da desilusão que é coletiva naquele momento com a nação, hoje você tem a vontade de cada um quer ter a sua nação, cada um acha que a nação é só sua, né? A compreensão e o entendimento com os outros indivíduos que compartilham o mesmo espaço social, os mesmos conjuntos de características culturais tá bem pequeno, né? Mas retomando, exato, para a gente falar disso, né? O país naquele momento é um país realmente que está bagunçado, desesperançado e se agarra a qualquer coisa, né? E se agarra a esse pai autoritário, né? Que quer exercer sua autoridade pelo terror, pelo medo, pela pressão e se agarra nisso, né? E é um país que o Brasil é um país que quer melhorar naquele momento, mas que está muito ali saindo, né, da ditadura ainda. É o primeiro presidente eleito pelo povo, né? E isso gera um processo primeiro, isso que eu estava dizendo, um processo de apoio muito grande, né, popular, e depois um processo de frustração, né, quando tudo começa a dar errado, quando os escândalos de corrupção começam a tomar conta, você tem uma frustração gigantesca, né, também, assim, do mesmo tamanho do apoio que houve. Mas uma coisa a gente pode falar da figura do Collor, né? Ele jogou dentro do jogo o tempo todo, né? Ele nunca tentou, em nenhum momento ele tentou criar uma opção, uma saída. Ele jogou, ele sofreu impeachment, ele foi julgado e tudo, e em nenhum momento ele tentou criar uma outra situação, apelar para uma outra coisa. Ele sempre jogou dentro do jogo. E ficaram com eles. É importante a gente lembrar também, né? Quem ficou com ele até o final foi Antônio Carlos Magalhães, Roberto Jefferson, né? Todas essas figuras que eram saídas ali da ditadura, né? Que eram da Arena, o partido que era a Arena, que tinha se transformado no PFL, o Partido da Frente Liberal, que hoje é o DEM, né? O Democratas, que teve uma cisão que saiu ali e que virou o PP, né, o Partido Progressista. Então, assim, essas são as figuras que ficaram com o Collor até o fim. E ali dentro, isso num país, o plano Collor evidentemente não funcionou, teve várias falhas, algumas delas essas torneirinhas, a saída do dinheiro, de várias maneiras, e a inflação cai no primeiro momento, muito por causa do enxugamento do dinheiro e da recessão que é criada, né? Esse é a maior queda do PIB que já teve na história do país desde do início da série histórica. O ano passado ficou quase empatado. O ano de 2020, a queda do PIB praticamente empatou com esse ano de 1990
em tamanho da queda do PIB, assim, para vocês terem uma ideia, né? A gente está vivendo aqui a pior pandemia dos últimos 100 anos, e esse ano que teve o Plano Collor conseguiu ter uma queda do PIB ainda maior. Tudo bem que o PIB do Brasil era outra coisa, era muito menor, o Brasil era um país muito menos integrado internacionalmente, tudo, uma economia muito menor do que é hoje, um pouco mais diversificada industrialmente, mas muito menos diversificada em termos de ocupação geral da população. Você tinha pouco emprego, era uma economia que empregava pouco, que tinha poucas opções de ocupação geral para a população, né? Então, esse é um pouco da realidade econômica, social e política, né, que a gente tem naquele momento. E a desesperança é muito grande, né? A gente vê a desesperança nisso, né? Nos personagens que vão para uma vida incerta, para uma vida ferrada, né? Uma vida de muita dificuldade em Portugal, que ainda não chega nem a ser Europa, né? Tem um dos personagens que fala em algum momento, o Alexandre Borges, ele fala em algum momento que ele vai fugir, ele dá um golpe lá e ele quer fugir, e ele fala, não, eu vou me dar bem e eu vou para a Europa, eu vou sair daqui, né? Ele não considera Portugal a Europa. Naquele momento também a gente tem que lembrar, ainda não existia a União Europeia, né? A União Europeia vai ser de 92, e, se não me engano, e Portugal é um país que é muito ajudado pela União Europeia. Portugal é um país que aproveita muito bem os recursos, a estruturação que a União Europeia propõe e avança muito. Hoje Portugal é um país muito diferente do que era naquele momento, né? Também não era um país, a gente pode ver pelos personagens, pela história, né? pelas cenas que se passam lá, também não é um país que acredita muito nele mesmo, né? E que não é um país que acolhe bem os estrangeiros. Então, assim, a gente pode ver como o tecido econômico, social, político naquele momento era difícil tanto no Brasil quanto em Portugal, né? Mas era tão mais difícil aqui que os personagens eles preferem se arriscar em um outro lugar. Eles têm mais esperança no desconhecido do que no conhecido. E se jogam, né? E se jogam na ilegalidade, na transgressão, né? Por isso, de diversas maneiras. E é interessante a gente pensar nisso como essa forma de escape, né? Escape do país, escape da situação, mas nunca sai de você, né? Porque como é expresso às vezes no filme, às vezes a pessoa se perde, né? Não sabe mais onde é a terra dela, né? Se ela é uma estrangeira lá, se ela é uma estrangeira no Brasil, né? Esse sentimento é muito forte. E tem um trecho que um personagem português fala para o Paco, lá, né? Lá em Portugal. Isso aqui não é sítio para encontrar ninguém. Isso é uma terra de gente que partiu para o mar. É o lugar ideal para se perder alguém ou para perder-se de si mesmo. É bem essa a ideia de Portugal, a imagem da nação brasileira relacionada à imagem da nação portuguesa, né? Nós somos os descendentes dessa gente que partiu para o mar, né? De alguma maneira. Exato, né? Nós somos os descendentes dos que são desterrados também, né? Dos portugueses que vêm, que são desterrados e que se jogaram no mar por pura necessidade, né? E que nação que isso conforma, né, aqui no Brasil? Eu acho que isso tem muita relação com a nação que a gente acaba conformando aqui. Eu acho que uma dica cultural aí que pode ficar é o livro Escravidão, do Laurentino Gomes, que é uma recuperação excepcional do que é a história de Portugal, a história do Brasil, contada através dessa chaga que liga Brasil e Portugal, eu diria até hoje, né, e a África até hoje, que é a escravidão, né? O livro é uma peça excepcional de pesquisa e de reconstrução da história, que mostra como a escravidão já existia, a escravidão existia em quase todas as civilizações.
humanas, mas existia na África, inclusive, mas mostra como os portugueses transformaram isso numa empresa, né? Como o capitalismo português transforma isso numa empresa muito rentável e que vai durar 3 séculos e que vai construir fortunas na África, no Brasil e em Portugal, transportar 12 milhões de negros da África para a América, dos quais quase a metade vieram para o Brasil. Fala-se muito da diferença da escravidão americana, da escravidão brasileira, da escravidão nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos foram para lá muito menos negros e eles criavam, tinha fazendas de criação de escravos, né? Porque o comércio era dominado pelos portugueses, né? Então eles tinham essa dificuldade de acesso ao produto, né? Que lá era alguma coisa melhor. Então essa ligação entre Brasil e Portugal, e da formação dos dois países, né? Ela é forte e às vezes ela não é olhada em todos os seus aspectos, né? Porque você tem um aspecto muito forte, muito pesado da pujança econômica do Brasil e de Portugal naquele momento, que foi toda criada com base na exploração, no sequestro, no saque, né? E na escravização de um contingente humano gigantesco, né? E como essa coisa toda cria um processo de submissão de toda uma raça para justificar o processo de escravidão. Porque, curiosamente, eu estou ministrando nesse quadrimestre aqui na UFSB um componente chamado Pensamento Social e Político na Formação do Brasil. E as últimas 4 aulas a gente acabou de passar pelo Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, e Donos do Poder, do Raimundo Faoro, né? E principalmente esses 2 últimos enfatizam muito a relação Brasil-Portugal, mas muito no sentido, no caso do Faoro, no sentido institucional, da gente ter importado um patrimonialismo português, e no caso do Sérgio Buarque, da conformação do povo, né? A ideia tal do homem cordial, né? Movido mais por afetos do que pela racionalidade, mas ao mesmo tempo a gente também está acompanhando com a leitura o Gessé de Souza, com a Tolice da Inteligência Brasileira, em que ele faz a crítica desses autores, e uma das críticas que ele faz é que a escravidão no Brasil é o fato que molda a nossa sociedade. E isso é diferente de Portugal, porque a escravidão em Portugal, ainda que já houvesse antes até da descoberta do Brasil, era uma escravidão mais doméstica e de corte, enquanto que aqui, além dessas modalidades, você tinha principalmente a modalidade para trabalho na lavoura, né? Então, ainda que haja essas semelhanças, né, a escravidão no Brasil é um fator muito mais relevante para a conformação da nossa nação, né? Sim, exato. A escravidão é muito mais relevante no Brasil para a conformação da nação do que para Portugal. Isso com toda certeza, né? Toda a estrutura econômica, social e tecnológica no Brasil, para a gente fazer as pessoas entenderem o impacto disso, você tem toda a estrutura tecnológica habitacional, elas são todas baseadas na existência da escravidão e depois da mão de obra barata negra, né? Porque mesmo com o fim da escravidão, a exploração da mão de obra barata, ela continua, né? Continua nas empregadas domésticas, continua na mão de obra, né, hiperexplorada das periferias das grandes cidades, né? A gente estava... e eu falo tecnologicamente porque isso tem impactos, né? A gente estava discutindo com uma amiga alemã e ela não conseguia entender por que a gente não podia jogar papel higiênico no vaso no Brasil e tal.
E eu fui buscar essa explicação, e aí a conclusão é a seguinte: você na Europa, todos os lugares você joga o papel higiênico dentro do vaso. Ele é biodegradável, né? Ele vai se desmanchar. Mas no Brasil os canos são pequenos, os canos entopem. Por que pode-se ter canos assim, canos pequenos, né? Porque no fundo no Brasil você tem as pessoas pobres, os negros, para tirar o lixo. Quem lida com o lixo, quem lida com isso no Brasil são os negros. Então, como você tem os negros para tirar, quem tinha banheiro, como foram construídos os banheiros, os encanamentos, como são projetados os encanamentos no Brasil? Eles não são projetados para você descer o papel higiênico por ali, porque você tem os negros para tirar o lixo das casas, né? Então, a conformação tecnológica também é impactada pela conformação social, né? Recentemente teve uma notícia muito curiosa, né, que as construtoras em Portugal estavam tendo que se adaptar aos gostos dos brasileiros que estavam se mudando para Portugal, estavam tendo que construir prédios com dependência de empregada. Você pode pensar numa coisa dessas no século XXI, mas em Portugal, por causa dos brasileiros, as construtoras estavam construindo prédios com dependência de empregada. Me parece uma loucura, mas a gente está exportando até as nossas mazelas, né? Mas, voltando à nossa temática, né? A temática que é o fio condutor, né? Para a gente discutir aqui, você tem um país, né? Um país naquele momento, com desesperança das pessoas, uma nação, né, que não acolhe os seus filhos, e muita gente, muita vontade de melhorar, muita vontade de sair daquilo. Então os personagens se jogam nessas aventuras, né? Eles se jogam na aventura da ilegalidade, na aventura do desconhecido. Tamanho é o desespero deles. Eles vão encontrar esse Portugal, né? Um Portugal que não acolhe, uma Europa ainda fechada, né? Muito fechada para eles. Um Portugal que não tem capacidade, não tem condições de acolher, né? Que também está saindo, né? Portugal ali também está recentemente saindo de uma ditadura, de uma situação muito difícil, né? Não é um país, nem os angolanos, né? A gente pode lembrar, os angolanos que estão ali também são párias, também não estão incluídos na sociedade, né? Também foram para lá buscar alguma coisa e também não estão incluídos, né? E essa desesperança, ela se mantém no Brasil, né? Ela dura um tempo ainda. Você tem um plano Collor 2 que tenta mexer alguma coisa, que tenta fazer, e depois não tem, mas também não dá certo. As medidas econômicas são também frustradas pela toda a teoria econômica que está por trás, que não é uma teoria errada. Todo diagnóstico não é um diagnóstico errado. Você tem uma dificuldade na implementação, dificuldade técnica realmente na implementação, e dificuldades políticas, né? Também a política vai impondo condições a implementação das medidas, né? Que vão deteriorando todo o plano. É claro que o plano tinha pouca chance de sucesso, mas as condições políticas objetivas também vão deteriorando. Assim como depois o plano real também vai ser muito impactado pelas condições políticas, né? Se a gente lembrar a história, o plano real ele é implementado pelo Itamar Franco, né, que é o vice do Collor. Então o Collor sofre impeachment e o Itamar Franco ele assume, convida, o Itamar Franco monta ali um governo, ele tenta montar um governo, conversa com diversos partidos. O Itamar Franco não é um político de expressão, não é um cara conhecido, era justamente por isso ele foi convidado para ser vice, e ele tenta montar ali um governo. Ele conversa acho que ele é do PFL ou do PMDB originalmente, não me lembro, naquele momento lá atrás, e ele termina, depois de algum tempo, não é pouco tempo, depois de um tempo razoável, acertando uma aliança com o PSDB, né, que tinha saído de dentro do PMDB. Algumas lideranças da época da resistência à ditadura tinham saído de dentro do PMDB, montado o PSDB, e ele faz uma aliança com o PSDB. Existe ali um momento em que quase tem uma aliança entre PT e PSDB. Isso foi para a mesa, isso foi discutido, né? Se a gente se lembrar, a Luiza Erundina chega a apoiar ali, tenta
estimular esse acordo. Eu, pessoalmente, acho que teria sido melhor para o Brasil se a gente tivesse tido naquele momento, porque os atores políticos podem parecer os mesmos, mas eles são personagens muito diferentes naquele momento, né? O Itamar Franco, como todo mundo sabe, era um cara ainda não era um cara de expressão política, ele não tinha um grupo, ele tinha sido escolhido exatamente por ser esse cara de pouca expressão, né? E a conversa entre os partidos dura um certo tempo para formar uma aliança em torno do Itamar, e você tem um momento em que é possível, ele existe, está colocado na mesma aliança entre o PT e o PSDB para dar o suporte ao governo Itamar Franco, né? Essa possibilidade, ela acontece, ela é estudada pelos dois partidos. Naquele momento, os personagens são muito diferentes, né? O Lula tinha acabado de fazer campanha para o Fernando Henrique, entregando sangue em São Bernardo do Campo, pedindo votos para o Fernando Henrique, que é eleito senador naquele momento. O PSDB é um conjunto de intelectuais, de pessoas de alto nível saídas de dentro do PMDB interessadas em montar uma alternativa de centro-esquerda para o Brasil, né, de social-democracia mesmo. Você tem ali, existe uma piada de para ser presidente do PSDB tinha que falar francês, porque todos eram muito iguais, eram José Serra, Fernando Henrique e vários outros. Você tem então ali uma possibilidade naquele momento de uma decisão que poderia construir um país diferente, mas não é isso que acontece. Os trabalhadores decidem não entrar para o governo naquele momento. O PSDB termina fazendo uma aliança com o PFL, o Antônio Carlos Magalhães, o Marco Maciel, e é essa aliança que vai dar suporte ao governo Bolsonaro, ao governo Itamar Franco, e esse suporte ao Itamar Franco vai permitir a implantação do Plano Real, que é implantado ainda durante o governo Itamar Franco, com esse suporte que o Fernando Henrique se cacifa para ser candidato à presidência e tem uma trajetória aí muito interessante. Mas a gente sabe que naquele momento o Lula é um personagem muito mais relevante do que o Fernando Henrique naquele momento, apesar de não ter a envergadura que o Lula tem, né? Hoje você tem diversos outros personagens que vão atuar aí. A Luísa Erundina, ela é uma das pessoas que defendem que o PT entre para o governo e faz essa pressão dentro do partido. Lembrando que a Luísa Erundina foi eleita prefeita de São Paulo em 88, né? Eu acho que aí tem um momento aí de possibilidade de construção de um país diferente que não acontece, né? E aí acaba tendo um acordo ali de uma centro-esquerda com uma direita, e essa centro-esquerda acaba se caminhando para a direita, né? Historicamente vai se transformando numa outra coisa. Mas é importante perceber que naquele momento os personagens eram bem outros, né? Exerciam papéis muito diferentes do que claro, estamos falando de 25, 30 anos atrás. Mas eu acho que aí tem outros filmes, outras discussões, né, Márcio, que a gente pode fazer de repente outros episódios para discutir isso, né? O que você acha? Perfeito. Acho que aqui para essa discussão do Plano Collor, com base no TE estrangeira, a gente cobriu bem aqui a questão do plano, do impacto dele. Eu só queria terminar, antes de passar para as dicas culturais, reproduzindo aqui uma fala que é curioso como a narrativa vai se desenrolar no filme, com o encontro de Paco com um traficante de diamantes, né, o Igor. E é curioso que ele faz o discurso talvez mais apologético, mais eloquente, defendendo a colonização europeia dentro da loja dele, uma espécie de antiquário, né? E é curioso que justamente o traficante, o cara que está tirando as riquezas de um lugar e levando para outra, é exatamente quem faz esse discurso eloquente, a fala de Igor. Você está vendo essa cadeira, Paco? Isso não é uma cadeira, essa não é uma mesa, são vestígios de uma puta aventura, a maior aventura de todos os tempos, a dos conquistadores, dos aguirres, ex-aguirre,
a aventura da navegação, da descoberta, da colonização, da imigração. Todas as provas estão aqui, todas. É claro que não são as grandes provas, porque o ouro já foi há muito tempo e o diamante está acabando. Essas são as pequenas provas, o dia a dia, o suor de gente comum. Você entende isso, Paco? E você acha que as pessoas querem se lembrar disso? Porque a memória, Paco, foi-se embora junto com o ouro e os visionários, com os santos barrocos, com o Aleijadinho. Estamos a viver o império da mediocridade, meu amigo, dos engarrafamentos de shopping centers, dessa falsa modernidade de janotas incultos, de leitores de Sidney Sheldon. É o fim do mundo, Paco. É o fim do mundo. E nós estamos agora de novo no fim do mundo, né? Não é isso? Estamos no nosso novo fim do mundo. Parece que a cada período a gente tem um fim do mundo novo, diferente, inédito, mas que, de alguma maneira, repete estruturas anteriores. Muito bem, eu vou passar para as dicas culturais. Vou começar indicando hoje, na verdade, 2 artigos que eu usei bastante aqui, na verdade, um artigo e uma dissertação de mestrado que eu usei bastante aqui na preparação para esse encontro. É o artigo que eu já citei durante o episódio, A Imagem da Nação em Terra Estrangeira, da Marina Soler Jorge. Eu vou deixar o link no post. Está no portal de revistas da USP. E do repositório de teses e dissertações da Unicamp, a dissertação de mestrado Utopia e Identidade em Terra Estrangeira, de 2003, do César Eduardo Killing. Tá bom? E eu já me despeço aqui, passo a palavra para o Rodrigo, para ele fazer considerações finais e fazer essas dicas culturais. Eu acho que é isso, né, Márcio? A gente tem será que a cada 30 anos a gente tem o nosso fim do mundo, né? A repetição, o fim do mundo diferente, mas igual, né? Com outras características, outros personagens, mas repetindo. Eu acho que pode ter, né? Que a gente pode estudar isso, pensar, será que a cada 30 anos tem uma intuição distante com algum? Eu acho que perguntas ficam para a gente refletir. Espero que a gente possa ter estimulado as pessoas a refletirem sobre como o passado está fadado a repetir, né, a sua história. Então, a gente olhar para trás, olhar para o nosso passado, olhar para a gente e olhar para o futuro. Eu acho que muito do que a gente quer construir de vida, a gente aprender desse ponto de vista. Acho que assistir o filme, acho que a gente pode recomendar as pessoas assistam o filme. A gente não contou o filme aqui. É um filme bonito, é um filme sensível, um filme interessante, que fala muito de Brasil, fala muito da gente, fala muito de seres. Eu queria dar 3 dicas aqui, acho que eu já falei ao Laurentino Gomes, né, com o livro Escravidão. Eu também recomendo Sobre o Autoritarismo Brasileiro, que é um livro da Lilia Schwartz, que eu acho que vale muito a pena, que não é um livro de história, ela relaciona a história do Brasil com vários tipos de autoritarismo, faz essa transição, essa análise que a gente fez aqui da relação entre escravidão e a formação da nação brasileira, com vários outros temas. E também queria terminar com uma dica mais leve, né? Revendo o filme e preparando esse podcast, eu vi que os diálogos do filme são escritos pelo Milor Fernandes, né? O Milor Fernandes foi um dos autores dos roteiros e os diálogos são dele. Então, também recomendo a todos a leitura da obra, se não das frases, pelo menos, do Milor Fernandes, que era um grande frasista, um grande analista do Brasil, um excepcional tradutor, roteirista, um intelectual muitas vezes pouco valorizado no Brasil. E uma dica mais leve para a gente terminar, né? Valeu, Rodrigo. A gente vai encerrando então mais um Logotonia. Agradeço a quem ouviu a gente até agora e daqui a 15 dias tem mais. Valeu!